Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação em linguagem C. E nesse vídeo a gente vai falar de ponteiros para arrays. Então, para isso a gente vai entender o que é um array, como é que ele fica na memória e como é que a gente faz um ponteiro acessar os elementos de um array. E depois, no final, a gente vai considerar agora um ponteiro como passagem de parâmetros para uma área que contém um array. Então, a primeira coisa é que um array ele é de fato um ponteiro para o início de uma área de memória. Um array, quando a gente declara, ele reserva o espaço que a gente pediu. E que espaço é esse? É a quantidade de bytes necessário para armazenar todos os elementos. Então, se a gente define um array de 10 elementos inteiros, considerando o inteiro 32 bits ou 4 bytes, então nós teremos uma área com 40 bytes. E a gente pode armazenar 10 números inteiros. E aí cada número inteiro vai ficar seguido do outro na área de memória. E aí o que é que a gente tem? Quando a gente faz a expressão A índice 4, é a mesma coisa que pegar o ponteiro. A é um endereço de memória, ele não é um ponteiro que a gente não pode alterar, é um endereço fixo, ele é um endereço de memória deslocado 4. É por isso que o primeiro elemento é índice 0, porque tem deslocamento a partir do início da área de memória. E o asterisco para pegar o conteúdo. Ok? Então vamos declarar o array. A gente declara um array de cinco elementos, por exemplo. Então, na memória, esse array vai ficar com áreas seguidas, cinco áreas seguidas, cada um com 4 bytes, onde o primeiro elemento está no deslocamento 0 a partir desse endereço de memória aqui, que é o endereço inicial. O segundo elemento a partir do deslocamento 1, então ele está deslocado um inteiro, ou seja, 4 bytes depois do primeiro e assim sucessivamente. E aí a gente tem uma área de memória contínua de n bytes. Ah, para acessar os elementos, a gente pode acessar como A índice 0. Então, lembrando que A é um endereço de memória fixo determinado na criação do array, ou a gente pode utilizar a notação de ponteiros. Tá? Funciona também para arrays. Então, são equivalentes, que é a partir do ponto inicial, passa o deslocamento. Ok? Então, vamos fazer aqui um programinha. Então, a gente vai fazer aqui, eu já tenho o programa para vocês. Coloquei aqui, vou chamar de p ponteiro array.c. Então, a gente tem um programa que eu vou começar aqui a apagar esse ponteiro aqui, tá? E a gente tem um programa que cria um array A de 5 elementos, coloca os valores no array e depois imprime os valores. Então, vamos compilar o nosso programa. GCC. Nós compilamos o programa e vamos executar. Ele mostrou os valores 0, 2, 4, 6, que é o que a gente tem aqui na nossa memória. Então, o elemento no índice 0 é 0, o elemento no índice 1 é 2, no índice 2 é 4, no 3 é 6 e no 4 é 8. Então, isso aí nós fizemos normalmente com os arrays, certo, pessoal? E agora a gente vai introduzir aí a utilização de ponteiros. Então, eu posso fazer aqui, ó, int asterisco p, um ponteiro com área de memória que contém um número inteiro. O que a gente pode fazer agora? Bom, primeiro eu vou declarar, nós temos aqui inteiro, o que determina que é um ponteiro é o asterisco, então eu declaro aqui todas as variáveis que eu preciso. Eu vou deixar isso aqui e vou mostrar para vocês, deixar essa parte aqui, e vou mostrar primeiramente, eu vou colocar aqui que p recebe A. A é um array. Então, quando a gente usa o nome da variável, a gente está falando do início da área de memória. Então, P agora é uma variável local que aponta para o início do array. Então, a gente pode fazer aqui, por exemplo, ó, printf, %d, barra n, vamos botar assim, asterisco p, recebe, %d, barra n,
e vírgula asterisco P. Quando a gente faz isso aqui, a gente manda mostrar o conteúdo variável do endereço apontado pela variável P. Então, vamos compilar aqui nosso programa. Compila novamente e executa o nosso programa. E aí, P é zero, porque P é uma variável que foi criada e que aponta para o endereço do início da área de memória do array. Então, o conteúdo de P é zero. Então, para a gente confirmar isso aqui, eu vou colocar aqui mais 3. Então, o primeiro valor vai ser 3, o segundo valor vai ser 5 e assim sucessivamente. Vamos compilar e executar novamente. E aí, a gente tem aqui ó, que o conteúdo é o conteúdo armazenado em asterisco P ou A índice 0. E para mostrar que isso é verdade, eu vou colocar aqui algumas coisas. A gente pode colocar aqui ó, asterisco P mais 2 igual %D barra N. E a gente vai fazer a mesma coisa, asterisco P mais 2. Ele vai mostrar o valor que está armazenado no índice 2. Vamos compilar. Opa. printf. Qual foi o probleminha que deu aqui? Asterisco P mais 2. Deixa eu olhar de novo aqui. Ah, faltou fechar o parênteses aqui no final. A gente fecha o parênteses. Compila. Compilou corretamente. Vamos executar. E agora, ó, P mais 2, ou seja, pega o endereço armazenado em P, do 2 elementos à frente, tem um ponteiro para inteiro, então ele vai pegar 2 inteiros à frente, que é como funciona o array, e ele vai mostrar o conteúdo que está no índice 2 do array. Okay? Então, esse funcionamento permite que a gente manipule áreas de memória com array utilizando ponteiros. Então, a gente pode alterar aqui, eu vou alterar, e vou alterar esse laço aqui, ó. P P recebe A. E aí, quando é que a gente sabe que para? Não sabe. Então, P recebe A, a gente vai fazer o laço aqui, I igual a 0, I menor que 5. Depois a gente discute essa questão de saber quando para. Eu vou mostrar aqui asterisco P agora. Só tem um detalhe, eu vou mostrar o que está em P e eu preciso mudar P. E aí a gente pode fazer asterisco P mais. Eu mostro o que está no P e incremente o ponteiro. Ele compilou corretamente e agora ele executa e eu tenho agora 3, 5, 7, 9 e 11 porque eu estou utilizando o ponteiro para percorrer os elementos de um array. Nesse caso eu preciso da variável para saber quantos eu vou percorrer, porque qual é a condição de parada, tá? Então eu ainda não tenho condição de parada. Então a gente pode fazer toda a manipulação. E quando a gente faz isso, P aponta para 0, depois P aponta para onde está o 2, depois P aponta para onde está o 4, depois para onde está o 6 e depois para onde está o 8. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue utilizar um ponteiro para acessar os elementos de um array. Então, o que é que a gente precisa observar aqui? Então, eu vou fazer aqui uma comparação para a gente saber na declaração. Quando eu declaro um ponteiro e quando eu declaro um array. Okay? Quando eu declaro um array, eu declaro a área contínua de memória. Então, essa área, ela contém espaço para 5 inteiros. E essa área ela é liberada quando eu acabo o programa. Então, quando acaba o escopo de onde ela foi definida. O escopo de onde ela foi definida é onde fecha chaves da chave aberta onde ela foi definida normalmente. Então, aqui eu tenho essa declaração aqui, esse espaço de memória deixa de existir. Por isso que quando eu declaro um array numa função, quando acaba, executa a função e termina a função, essa área de memória, esse array é liberado. Quando eu declaro um ponteiro, detalhe, quando a gente declara um array, a variável A, eu não posso atribuir nada à variável A. Eu não posso fazer, por exemplo,
A recebe qualquer coisa aqui, tá? É um ponto fixo. Isso é importante. Então a área está fixa e A vai ser o endereço de memória, mas você não pode atribuir um outro endereço de memória para ele. Já o ponteiro, ele vai reservar um espaço de memória aqui, ele vai reservar, e nesse espaço de memória você coloca um endereço. E através da variável você manipula o conteúdo do endereço armazenado no ponteiro. Ok? Por isso que a gente coloca aqui que o P tem alguma coisa armazenada. Então, essa aí é basicamente a diferença que a gente tem. Então, para a gente continuar aqui com o nosso programa, eu vou refazer, vou dar uma olhada com vocês aqui no programinha que a gente fez do Vector, do vetor. Então, aqui no vetor, eu tenho aqui a função printVector. Vamos usar a função printVector, que é fácil de perceber. Na função printVector, eu recebo aqui um array. Eu posso não colocar aqui a dimensão. Se eu tiver mais de uma dimensão, eu sou obrigado a colocar. Eu posso ter uma dimensão sem estar definida. Mas a gente pode fazer uma coisa interessante aqui, que é utilizar um ponteiro. Então, estou passando para cá um ponteiro. E quando a gente passa A1 aqui, A1 não contém endereço de memória. Tá? Então, ele vai passar para cá o ponteiro e a gente utiliza. Normalmente, aqui eu posso utilizar a índice I ou vamos executar assim primeiro. Então, eu vou gcc-wo -o test-vector main.c e vectorint.c. Então, a gente compila e agora eu vou executar test-vector. E aí eu estou mostrando, bom, o erro de memória que ele causou da última vez que a gente fez a atualização. Eu vou aumentar aqui para 50 para a gente não ter mais esse erro de memória. E aqui eu estou utilizando 10 elementos inserindo aqui com o append. Depois que eu estou inserindo com o append, eu estou imprimindo o vector, estou passando a 1 aqui. Ó. E quando eu passo a 1 aqui, eu recebo um ponteiro. Okay? Claro que eu sempre vou precisar do tamanho, é o tamanho que vai determinar quando a gente para aqui. Vamos compilar novamente e executar. E agora ele mostrou todos os elementos de acordo com o que a gente fez. Para vocês verem, eu posso alterar também. Vamos alterar aqui a nossa função append. Vou alterar só o append mesmo. Aqui a gente pode ter um ponteiro. E eu vou alterar a implementação também. 2.c. Eu vou alterar a implementação também. Claro que aqui eu vou botar um ponteiro. E aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Ao invés de usar essa anotação aqui, a gente faz assim, ó. Conteúdo de A mais conteúdo de tamanho. Eu vou, para simplificar aqui a visualização, vou tirar assim mais imagem daqui, tá? E colocar aqui tamanho mais. Então, o que é que a gente tem agora? Eu estou usando a notação de ponteiros. Pega o endereço A, some, que foi o que eu recebi aqui, some o tamanho, então, que se eu estiver inserindo no índice 2, no índice 3, eu vou somar esse tamanho, e aí eu vou pegar o conteúdo, né, o espaço desse endereço e colocar o valor X. E aí a gente vai voltar aqui para o main. Só a título de informação, a mesma coisa eu vou fazer aqui também, tá? Então aqui a gente vai ter o conteúdo de A mais I. É outra forma de fazer. Ok? Está usando ainda a variável de indução. Se a gente tiver um ponto de parada durante o vector, a gente pode utilizar o ponteiro e ir percorrendo. Então vamos... Opa, eu só saí do... Vou fazer aqui apagar e gcc -o test-vector main.c e vectorint.c. Preciso botar aqui o izinho para ele fazer o clear e compilar.
Teve algum erro aí. Botei vector int duas vezes, né? Basta uma. Pronto, compilou corretamente. E agora clear e ponto barra teste vector. E funcionou da mesma forma. Ele não está mostrando. Essa inserção aqui não funcionou. Vou mostrar para vocês o que não funcionou aqui, ó. O que eu preciso alterar aqui é o conteúdo de tamanho. Conteúdo de tamanho mais. Ok? Importante isso aqui, né? Tamanho é um ponteiro também. Então a gente precisa do conteúdo apontado pela variável tamanho. Então vamos compilar novamente. Compilou e vamos executar novamente. E agora está tudo funcionando. E observe que na compilação não há warning. Eu coloquei aqui o "-w all" para ele mostrar qualquer warning. E ele compila normalmente. Então, quando a gente recebe um ponteiro para um inteiro como parâmetro, a gente pode passar um array para um inteiro. Isso aí vai ter os seus pontos positivos em breve, quando a gente alocar dinamicamente. Então, a gente pode alocar um array. Então, só para a gente entender essa aula sobre arrays, agora a gente pode apontar para uma área de memória. E eu manipulo essa área de memória, e essa área de memória pode ser um array. Ok? Então, mais uma utilização aí de ponteiros para que a gente melhore, e na alocação dinâmica a gente vai aprender a pegar mais memória para usar quando for necessário. Então a gente se encontra na próxima aula. Até lá!